Olá amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logoimagéticos com Desfotós. E estamos aqui mais uma vez para apresentar algo que vem alimentar a nossa cultura e conhecimento. Vamos falar hoje sobre o trovadorismo em Portugal. Dentro do nosso contexto de Gotas da Língua, vamos aqui continuar os nossos estudos sobre língua e literatura. Convido vocês para, desde já, darem um like. É muito importante para nós, porque a partir disso, o algoritmo, o YouTube, manda esse vídeo para outras pessoas. Inscrevam-se no canal. Todas as semanas nós teremos vídeos a partir de 24, 2 ou 3 vídeos ou 4 vídeos sobre esse tema e sobre a questão da imagem. Espero que vocês gostem. Vamos lá? O trovadorismo português, que floresceu entre os séculos XII e XIV, marcou o início da literatura medieval na Península Ibérica. Caracterizado por uma expressão poética, lírica e musical, os trovadores eram poetas-cantores que abordavam temas como o amor cortês, a natureza e a moral. As cantigas eram a principal forma de expressão. Dividiam-se em líricas e satíricas, refletindo a dualidade entre a busca idealizada do amor e as críticas sociais. Esse período foi essencial para a formação da identidade literária portuguesa, deixando um legado marcante que influenciaria movimentos posteriores. Momento histórico. Os historiadores costumam limitar o trovadorismo entre os anos de 1189 ou 1198 e 1385. Mais importante que essas datas convencionais é saber que o trovadorismo corresponde à primeira fase da história portuguesa, ao período de formação de Portugal como um reino independente. É o período literário que reúne basicamente os poemas feitos pelos trovadores para serem cantados em feiras, festas, nos castelos, durante os últimos séculos da Idade Média. É, portanto, contemporâneo às lutas pela independência e ao surgimento do Estado português e à dinastia de Borgonha. Subdivide-se em 3 categorias: cantigas de amigo, cantiga de amor, cantiga de escárnio e de maldizer e a prosa. Chegaram até nós 3 coletâneas de poesias: o Cancioneiro da Vaticana, o Cancioneiro da Biblioteca Nacional e o Cancioneiro da Ajuda, todos contendo composições que vão do século XII ao século XIV. Quanto aos trovadores mais famosos, cabe destacar o rei Afonso X de Castela e o rei Dom Dinis de Portugal. A primeira fase da história de Portugal, dos séculos XII ao XIV.
1095, rei Afonso VI de Leão e Castela concede o condado portucalense a seu genro Henrique de Borgonha. 1109 a 1385, tem início a dinastia de Borgonha e o declínio do feudalismo. 1139, Dom Afonso Henriques, filho e sucessor de Henrique de Borgonha, após vencer os mouros em batalha, declara a independência de Castela. Temos então o reconhecimento da independência de Castela pelo Tratado de Zamora. 1385 é o fim da dinastia de Borgonha. Temos a Revolução de Avis, Dom João I aclamado rei de Portugal, iniciando-se a dinastia de Avis. O trovadorismo, enfim, é um conjunto das manifestações literárias contemporâneas à primeira dinastia real portuguesa, a de Borgonha. Para compreendermos certas características das manifestações literárias desse período, é importante conhecermos alguns aspectos da história da Península Ibérica. Primeiro, o feudalismo, já em declínio, terá reflexos até mesmo na linguagem da poesia amorosa, como veremos. As cortes dos reis e dos grandes senhores feudais são os centros de produção cultural e literária. 2. A reconquista do território dominado pelos árabes desde o século VIII faz prolongar na nobreza ibérica o espírito guerreiro e aventureiro das cruzadas. Daí o gosto tardio em Portugal pelas novelas de cavalaria. Terceiro, por último, o profundo espírito religioso medieval e teocêntrico refletirá tanto já nas citadas novelas de cavalaria, como nas poesias de temática religiosa e nas agiografias, que são as vidas dos santos, bem como nas obras de devoção. A cronologia do trovadorismo. Início em 1189 ou 1198, provável data da cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveirós. Supõe-se que esta cantiga seja a mais antiga das composições conservadas nos cancioneiros. Outras cantigas também disputam essa primazia. E o termo 1385, que foi o fim da dinastia de Borgonha. A cantiga da Ribeirinha. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cajamoiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia quando vos vi em saia. Mal dia me levantei que vos em tom não vi feia. E, minha senhor, desde aquele dia me foi muito mal, direi. E vós, filha de Dom Pai Moniz, e bem vós serveia, da ver eu por vós garvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós ouve, nem ei valia de uma correia. Considerada por alguns como a mais antiga poesia galego-portuguesa, este texto desafia inclusive a interpretação de muitos estudiosos. Seu sentido continua bastante obscuro. Não se pode concluir nem mesmo que se trate de uma cantiga de amor ou de escárnio. Ao ler um texto poético desse período, não podemos ter em mente a tradição moderna e aquilo que nós entendemos hoje por poesia. A poesia não era escrita para ser lida por um leitor solitário, era para ser cantada, daí o nome cantiga, que passaremos a usar daqui por diante. Geralmente era acompanhada por um coro ou por instrumentos musicais. Seu público não era, portanto, constituído de leitores, mas de ouvintes. Assim, devemos sempre considerar as cantigas como poesia intimamente ligada à música, própria para apresentações coletivas. Chamamos de poesia trovadoresca a produção poética em galego-português, do final do século XII ao século XIV. Seu apogeu ocorre no reinado de Dom Afonso III, pelos meados do século XIII. Só tardiamente, a partir do final do século XIII, as cantigas eram compiladas em manuscritos, chamados cancioneiros.
Desses, 3, contendo aproximadamente 1.680 cantigas, chegaram até nós. São eles, como nós já havíamos visto, o Cancioneiro da Ajuda, o Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Quais eram seus autores? Os autores das cantigas eram chamados trovadores. Eram pessoas cultas, quase sempre nobres, contando-se entre eles alguns reis como Dom Sancho I, Dom Afonso X de Castela e Dom Dinis de Portugal. Nos cancioneiros estão reunidas as cantigas de 153 trovadores. Os gêneros das cantigas. Podemos classificar as cantigas em gênero lírico, que eram as cantigas de amigo e as cantigas de amor, e gênero satírico, que eram as cantigas de escárnio e maldizer. Gênero lírico. Quais eram as principais características das cantigas de amor, por exemplo? Vamos lá. Eu lírico masculino. Tratamento dado à mulher era chamada de Mia Senhor. Expressão da vida da corte. Convenção do amor cortês. Idealização da mulher. Vassalagem amorosa. Expressão da coita de amor, do sofrimento amoroso. Origem provençal, que era do sul da França. Ok? Nós temos alguns exemplos, como esse poema essa cantiga de amor de Dom Dinis. Vamos ouvi-la. Querer eu em maneira de provençal fazer agora um cantar d'amor. E querei muito loar minha Senhor, a que pres nem formosura não fal, nem bondade, e mais vos direi tanto a fez Deus comprida de bem, que mais que todas las do mundo val. Cá, minha Senhor, quiso Deus fazer tal, quando a faz, que a fez sabedor, e todo bem é de muito gran valor. E com todo isto é muito comunal, ali o deve, deu-lhe bom sem. E desse não lhe fez pouco de bem, quando não quis lhe outra fosse igual. Cá, minha Senhor, nunca Deus pôs mal, mas pôs e pres e beldade loor, e falar muito bem, e rir melhor que outra mulher, descia leal, muito, e por isso não sei, hoje eu quem possa cumpridamente no seu bem falar, cá não há, trá-lo o seu bem-al. Cantigas líricas eram, por exemplo, a forma principal de expressão do trovadorismo. As cantigas de amor exploravam a temática do amor cortês. O trovador expressava seus sentimentos em relação à dama amada. Temos aí a idealização da figura feminina, a busca por um amor inatingível e a servidão amorosa eram temas recorrentes. Já as cantigas de amigo tinham uma perspectiva feminina, aquilo que nós chamamos de o lírico feminino. Muitas vezes explorava as emoções e anseios de uma mulher em relação a seu amigo ausente. Amigo que deveria ter ido para a guerra, amigo que deveria ter ido para o campo, amigo que deveria ter se lançado ao mar. Expressão da vida campesina e urbana. Amor realizado ou possível de realização, daí o sofrimento amoroso. Essas cantigas buscavam a simplicidade, pequenos quadros sentimentais. Havia o paralelismo e o refrão. A origem é uma origem popular e autóctone, ou seja, essa origem veio da própria Península Ibérica.
Vamos ouvir agora uma cantiga de amigo de Martim Kodax. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verás cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verás cedo. Se vistes meu amigo, e porque eu suspiro, e ai Deus, se verás cedo. Se vistes meu amado, porque ei gran coitado, e ai Deus, se verás cedo. Destaca-se entre esses jograis, entre esses poetas da época, Dom Dinis, que foi o sexto rei de Portugal, como um grande trovador do período. Seu patrocínio às artes e a promoção da língua vernácula, ou seja, a língua portuguesa ou galego-português na época, contribuíram significativamente para o desenvolvimento do trovadorismo em Portugal. Ele próprio era conhecido por suas grandes contribuições líricas. Preste atenção, o contexto social e político da época influenciou sobremaneira a produção trovadoresca. A corte era um ambiente propício para o desenvolvimento da poesia. E os trovadores, muitas vezes, eram eram pertencentes à nobreza e desempenhavam papéis de conselheiros e poetas oficiais. A lírica trovadoresca, assim, torna-se uma ferramenta sofisticada de expressão artística e cultural naquele momento. A influência do trovadorismo transcende as fronteiras, deixando um legado que se reflete em movimentos literários posteriores. É muito importante nós lembrarmos isso. A transição para o Renascimento marcou uma evolução, entre aspas, ou seja, uma continuidade na forma e conteúdo da literatura. Mas o trovadorismo português desempenhou um papel fundamental na formação da identidade cultural e linguística do pequeno país, que a gente pode considerar que tenha sido o primeiro estado moderno da Europa. As cantigas compostas pelos trovadores eram musicadas e interpretadas pelo jogral, pelo segrel, pelo menestrel, artistas agregados ou a cortes ou que perambulavam pelas cidades e feiras. Muitas vezes o jogral também compunha cantigas. Quais são as características, por exemplo, das cantigas? Vamos lá. A língua empregada era o galego-português. A tradição era oral e coletiva. A poesia era cantada e acompanhada de instrumentos musicais, colecionadas muitas vezes em obras chamadas cancioneiros. Vamos prestar atenção a alguns trovadores. Eram intérpretes. Quais eram eles? Os jograis, os segréis, os menestréis. Os gêneros eram o lírico, as cantigas de amigo e de amor, e satírico, cantigas de escárnio e maldizer. Gênero satírico. As cantigas satíricas apresentam conteúdo interessante, sobretudo para aqueles que estudam a historicidade do momento. São verdadeiros documentos da vida social, principalmente da corte. Fazem ecoar as reações públicas a certos fatos políticos. Revelam detalhes da vida íntima da aristocracia, dos trovadores e dos jograis, trazendo até nós os mexericos e os vícios ocultos da fidalguia medieval portuguesa. Enquanto as cantigas de escárnio utilizam a ironia e o equívoco para realizar mais indiretamente essas zombarias, as cantigas de maldizer são sátiras diretas. Daí sua maior virulência, o emprego mais frequente de palavrões, em geral, são os mesmos que nós usamos até hoje, só para vocês verem. É a abordagem mais desabusada dos vícios sexuais atribuídos
aos satirizados. A diferença entre esses dois tipos de cantiga é, portanto, apenas relativa. Frequentemente, a classificação dos textos é ambígua. O próprio significado das palavras escárnio e maldizer pode deixar mais clara essa pequena diferença entre esses dois tipos de sátira. Vamos prestar atenção. Escárnio é zombaria, menosprezo, desprezo, desdém. O que é o maldizer? É um verbo, significa praguejar contra alguém. Então, e o substantivo leva à maledicência, à difamação. Nós podemos ver, então, que a diferença é muito pequena. Quais são as características das cantigas de escárnio? Vamos lá. Elas são sátiras indiretas. Nós temos o uso da ironia e do equívoco, por exemplo. Vamos ver uma cantiga de escárnio, de Pero Larouco. Vamos ouvir. De vós, Senhor, querer eu dizer verdade, e não já sobre o amor que vos hei. Senhor, bem-mor é vossa torpicidade, de quantas outras e no mundo sei. Assim de feia come de maldade, não vos vence hoje senão filha de um rei. Eu não vos amo, nem me perderei, o vos não vir, por vós de soidade. Bom, vamos agora ver as características das cantigas de maldizer. Então, elas são indiretas, sem equívocos. A intenção dessas cantigas é difamatória. Nós temos o emprego de palavrões e xingamentos. Vamos ouvir então agora uma cantiga de maldizer de João Garcia, de Gilead. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louve meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me pardon, pois havedes ao tão gran coração, que vos eu loe e nesta razão. Vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação, dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu loei em meu trobar, pero muito trobei, mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Por fim, temos de falar também da prosa medieval, ou seja, não havia só poesia naquele período, como havia também a prosa. Lembrando que a prosa é um texto escrito do início do parágrafo até o fim, diferentemente da poesia, né? Então havia ainda a prosa medieval, que consistia, por exemplo, das agiografias, dos cronicões, dos livros de linhagem e das novelas de cavalaria. As agiografias, como nós já havíamos falado, são os livros que contavam as histórias da vida dos santos. Os cronicões eram crônicas, de modo especial, que falavam dos reinados, dos seus reis. Os livros de linhagem buscavam escrever e exemplificar para mostrar se uma pessoa
pertencia realmente a uma classe nobre, por exemplo. E havia as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria são interessantes, que nós podemos ver. Elas eram provenientes das canções de gesta, narrativas orais de cunho heróico e guerreiro, muito apreciado em Portugal na Idade Média. Possuíam 3 ciclos: o ciclo carolíngio, o ciclo bretão e o ciclo clássico. O ciclo carolíngio falava de Carlos Magno e os 12 pares da França. O bretão tratava do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, e o ciclo clássico da Guerra de Troia. Bom, espero que todos tenham gostado. Mais uma vez, a gente pede que deem o like, que se inscrevam no canal e que façam perguntas. Se vocês não entenderam alguma coisa, se ficou alguma dúvida, eu teria o grande prazer de explicar para vocês e dar essa resposta, tá bom? Bom, eu sou o professor Jack Brandão, eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.